Você sabe o que aconteceu com Woodbury de The Walking Dead? A primeira comunidade fechada que as pessoas viviam normalmente? A história de antes de tudo, como é que aquela comunidade foi formada? E a história depois do fim do governador? Sobrou alguma coisa daquele local na história de The Walking Dead? Alguém chegou a voltar lá? E o Woodbury na vida real ainda existe? Como é que tá em 2025? Quais são as diferenças? Existe alguma forma de voltarem a gravar nesse local e voltar a aparecer alguma coisa de The Walking Dead? Filho, nesse vídeo eu vou trazer tudo sobre esse local bem marcante. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, especificamente sobre a série principal. Mais um vídeo daqueles sobre os locais da série, que a gente já completou vários: prisão, fazenda, términos, hilltop. Inclusive em breve vou montar uma playlistzinha no canal sobre esses vídeos. Vocês têm curtido, pediram Woodbury, vamos falar sobre esse local e os segredinhos dele. Mas antes, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal, que lembrando que ainda em 2025 a gente tem muito conteúdo novo do universo de The Walking Dead pra sair. E é o seguinte, Woodbury é o nome da cidade, né? O primeiro local, a primeira vez em The Walking Dead que a gente viu uma comunidadezinha organizada após esse apocalipse que aconteceu no mundo, após esse surto zumbi. Primeira vez que a gente viu um senso de normalidade, pessoas vivendo com um negócio que parecia ser impossível nesse mundo. Inclusive foi um dos motivos, né, da terceira temporada ser tão interessante, apesar de ser bem bagunçada e conturbada ali nos bastidores, mas foi um dos motivos que ajudou, né, The Walking Dead a fazer ainda mais sucesso na terceira e quarta temporada. Mas claro, vamos explicar ponto a ponto, assim como em todos os vídeos sobre esses locais da série. Caso você não saiba, a gente divide a primeira metade do vídeo sobre como tá essa localidade na história, o que aconteceu do início ao fim, se tem como voltar, e depois a gente fala sobre o local na vida real. Então, vamos começar sobre Woodbury na história. Basicamente, o que se sabe sobre esse lugar com base na história de The Walking Dead é que se tratava de um município bem pequeno, interiorano e pacato, na zona rural da Geórgia, no sul de Atlanta. Inclusive, existe uma cidade, né, na vida real chamada Woodbury, que não foi gravada na mesma cidade, a gente vai explicar isso depois, mas assim, na história de The Walking Dead era um município completamente pacato, tranquilo, com poucos habitantes. Tudo indica que na história, provavelmente a cidade foi fundada por volta ali de 1820, tinha muito tempo, e basicamente se tratava de um pequeno centro ali, cheio de prédios antigos, um colado no outro, com vários comércios, e uma pequena população vivendo ali nessa cidade. É o que se sabe sobre Woodbury antes do início do apocalipse de The Walking Dead. E aí vem o ponto do início do apocalipse, do início do surto zumbi, que se dá ali por volta do mês de agosto de 2010, nessa história do universo de The Walking Dead. Nesse momento, o que se sabe é que a cidade foi abandonada pela maioria dos seus moradores. Por ser uma cidade pequena, eles não esperaram ter tanta destruição e tantos acontecimentos. A maior coisa que aconteceu aqui foi o abandono. Ela foi abandonada, não sobrou mais ninguém ali. E foi aí que um cara chamado Philip Blake, que vinha de algumas regiões ali próximas a Atlanta, acompanhado de vários sobreviventes que estavam no seu grupo migrando, e que a gente não tem tantos detalhes sobre isso, foi aí que ele aproveitou da cidade vazia e tomou ela como um local pra viver. Assim, até onde se sabe, né, Woodbury tinha outras redondezas, outras casas e construções ao redor do local que a gente vê na série principal, mas o que deu pra eles fazerem foi tomar somente a parte do centro ali, tornar essa parte do centro segura. Então, estabeleceram um local como uma comunidade, cercando com muros, colocando ali guardas como vigia e colocando a parte de dentro pra funcionar como se fosse uma mini cidade. E tudo isso é citado na história que foi feito com muito esforço, sabe? Essa pequena parte deu muito trabalho pra fazer. Um ponto, né, é que devido à ausência de energia elétrica na época, painéis solares foram encontrados por esse grupo e colocados ali pra ser a fonte principal de energia deles. E enfim, começaram a sua vida, definindo como líder o cara que já comandava o grupo, né, que teve toda a iniciativa, o Philip Blake, chamando ele então de governador, que a gente conhece ele assim, o vilão, o primeiro grande rosto que aparece como vilão mesmo em The Walking Dead, dá pra dizer. O primeiro grupo inimigo mesmo. E é aí que a gente chega no ponto onde a história desse lugar se conecta com o grupo do Rick. Em um certo momento, pouco antes de completarem um ano desde que o surto tinha começado, né, por volta ali de 11 meses de apocalipse, temos duas personagens que se conhecem, né? Uma é a Andrea, que tava com o grupo do Rick na fazenda quando tudo foi destruído e ficou separada, e Michonne, que era uma sobrevivente que tava sozinha, vivia ali com seus zumbis, com sua katana matando. As duas se unem e acabam se deparando com um acidente de um helicóptero, né? O helicóptero cai, mas quando elas vão esconder pra não ser percebidas pelos caras que vão lá conferir,
e isso elas são surpreendidas por Merle, o irmão do Daryl, que a gente descobre que trabalha pro grupo do governador. E assim, como em todos os outros vídeos, é sobre o local específico, a história, a gente não precisa contar toda a história que a gente já viu em The Walking Dead ali, do grupo do Rick, a gente só resume ela. No caso, a partir desse contato com Andrea e Michonne, a comunidade é apresentada na série, né, as duas são apresentadas pro local e ficam extremamente espantadas por ver algo assim pela primeira vez. Um local que funciona tranquilamente bem e que toda, ou pelo menos a maioria da população, acredita que o governador Philip Blake é um bom homem, é uma boa pessoa, um bom líder, sendo que por trás ele na verdade é um psicopata. E é daí que a treta avança, né? A partir disso eles descobrem o grupo do Rick, que é na verdade o grupo anterior da Andrea, que tá vivendo numa prisão ali próxima, querem a prisão pra eles, o governador fica com essa ambição, começa essa guerra e batalha. No final da terceira temporada tem um ataque que o governador faz lá, ele convoca basicamente toda a sua tropa de Woodbury pra poder lutar nesse local. Mas ali ele cai numa armadilha do Rick e do seu grupo, né? Eles percebem a prisão vazia, o Rick consegue vencer eles com uma armadilha, mata a maior parte dos moradores de Woodbury que estão lutando ao lado do governador. Assim, mata uma parte, né? Sendo que os que sobram, o resto dos moradores e outras pessoas que estavam servindo ao lado do governador, o governador, por ter perdido tudo e perdido nesse ataque, decide matar eles ele mesmo. Ele sozinho, num ataque de fúria, pega uma metralhadora e metralha todo mundo, sobrando somente Martinez e Shumpert, dois capangas dele ali. E assim, depois a gente vê que eles abandonam o governador, a gente vê na quarta temporada já o governador sozinho e iniciando-se o fim de Woodbury, porque frustrado, sem ninguém ao lado dele, sem mais ninguém sobrando em Woodbury, vemos o governador pegando um dos caminhões militares que restaram ali pra ele, quebrando os muros ali da sua própria comunidade e tacando fogo em tudo, né? Queimando sua própria casa, exatamente. E sim, aí que temos as últimas imagens na série até hoje de Woodbury. As imagens são essas: as ruas de Woodbury, os prédios todos tomados por fogo, destruição, zumbis tomando o local, decretando o fim desse local na história da série. Sendo que o governador segue e aí a gente tem a continuação da história com um novo ataque, um novo grupo que ele consegue, enfim. Aí a gente chega no ponto da história, você vai ver que é extremamente similar com vários dos outros que eu já trouxe vídeo: fazenda, prisão, términos, inclusive Hilltop de certas formas. Todos esses 4 locais foram queimados na história de The Walking Dead, isso é incrível. Hilltop, especialmente, que eu falei num vídeo recente, teve uma forma de se recuperar, mas depois desistiram. Mas o caso de Woodbury é a mesma coisa dos outros, terminou em chamas, terminou em destruição. A ideia é que isso aqui foi tudo consumido pelo fogo até o fogo cessar naturalmente em algum momento. E assim, dá pra saber na história de The Walking Dead se esse local ainda existe? Então, não temos nenhuma menção de nenhum personagem que voltou lá. Tipo, a Fazenda, a gente teve a menção da Maggie, que voltou lá depois de vários anos. Mas aqui não. Aqui ficou um local lá no sul da Geórgia que ninguém mais voltou, em tese. Apesar de que a gente pode ver e pensar, é possível que esse local ainda tenha sobrado alguma coisa dele? Eu diria que sim, tá? Apesar da ideia que o governador tacou fogo no máximo possível ali, eu não diria que o cara sozinho foi em todos os prédios, um por um, todos os cômodos, todos os locais possíveis ali, se certificou de jogar fogo. Óbvio, o fogo poderia se alastrar e pegar nos outros, mas também poderia acontecer o contrário. Pode sim ter sobrado alguns prédios, alguns locais, algumas partes de Woodbury que são possíveis de alguém habitar, algum grupo se abrigar ali por um período, ou simplesmente alguém tentar reconstruir. Mas aí tem a questão, a história tem a intenção de mostrar que algum grupo passou por lá, alguém tentou reconstruir? Por enquanto não, mas não se sabe. E aí que a gente entra na outra parte do vídeo, que é a parte sobre a realidade, sobre o set de Woodbury, sobre onde foi gravado Woodbury, que eu diria que é a parte mais interessante do vídeo, porque tem muita curiosidade. Por volta de 2012, quando acabou a segunda temporada de The Walking Dead e eles iam pra terceira, já tava com os projetos de gravações ali pra terceira, eles precisaram trazer 2 pontos muito importantes, né, pra história da série a partir dos quadrinhos. Um era a prisão e o outro era Woodbury, a comunidade do governador. Pensando nisso, eles aproveitaram do estúdio que eles tinham no município de Senoia, que fica ao sul de Atlanta, pra poder montar o set da prisão, que eu já expliquei muito sobre o set da prisão aqui no outro vídeo, mas aproveitaram que o estúdio ficava nesse município de Senoia para utilizar o centro de Senoia. Sim, uma pequena cidade do sul de Atlanta, que essa aqui é uma imagem de anos atrás de como é que ela era, inclusive já foi em algum momento considerada a menor cidade dos Estados Unidos, porque ela se resumia quase que só nesse centro aqui, e que sim, pediram permissão pro conselho ali da cidade e tudo mais para utilizar como ambientação de Woodbury. Existe uma cidade na vida real chamada Woodbury que fica ao sul de Senoia,
mas preferiram usar Senoia para tentar aproximar mais do que tinha nos quadrinhos. Então a produção investiu em transformar todo o cenário apocalíptico, construiu os muros ali, né, de proteção do que seria da comunidade do governador, muitos itens cenográficos e, além disso, como uma construção bem importante, em um dos canteiros ali ao lado da avenida principal, né, você pode ver uma imagem do Google Maps lá de 2013, desse mesmo local. Ali, como não havia nenhuma construção, a produção conseguiu a permissão para construir uma casa, que na série seria utilizada como a casa do governador, para que quando terminassem as gravações, eles removessem essa casa de lá. Sim, foi exatamente nesse espaço aqui que construíram a casa do governador, que era uma casa cenográfica ali, tinha alguns ambientes internos que aproveitaram para gravar também, mas no geral era só pra série. E já construíram com o objetivo de, no final das gravações, destruírem ela, inclusive, né, para entregar o local do jeito que era anteriormente. Então sim, parte das cenas de fogo em Woodbury, pelo menos na casa do governador, foram gravações reais, né, com fogo de verdade. Obviamente aumentaram um pouco desse fogo na computação gráfica, sendo que um tempo depois, alguns anos já que não gravavam ali, por volta de 2016, ali começou a ser um local para construção de novos prédios, novos locais comerciais ali para a cidade de Senoia. E aqui você já pode ver a imagem, né, dos prédios em 2021, se eu não me engano foram entregues em 2020, né, e em 2021 foram utilizados novamente para gravações de The Walking Dead, mas para cenas representando Commonwealth, né, a comunidade de 50 mil pessoas da última temporada. Usaram as partes ali no meio dos prédios e tudo mais, exatamente o local onde ficava a casa do governador anteriormente. Quem acompanhou nossa saga, né, de 5 meses nos Estados Unidos, acompanhando as gravações e tudo mais, viu eu passando por esse local diversas vezes, vendo gravações envolvendo Negan, Eugene, Daryl e um monte de ator nesse exato local. Então, se você acompanhou, tem muito vídeo aqui no canal. Se você não acompanhou, só procurar. Foi uma época, assim, sensacional aqui no canal, que a gente teve muito contato com essa cidade especificamente. E, assim, acho que já fica bem claro pra boa parte da galera, até pra galera que caiu de paraquedas e não sabe, né, que tá lá até hoje. Sim, o local onde gravaram Woodbury pra The Walking Dead continua lá até hoje. Não é exatamente da mesma forma, mas vários locais, vários prédios estão extremamente iguais. Você pode ver aqui pelo mapa mesmo, essa aqui é a avenida principal, aqui seria o local onde na época fizeram, né, o portão de entrada de Woodbury. Esses aqui são os dois predinhos onde ficava a casa do governador, que depois foi destruída. Aqui tem um restaurante, né, chamado Nick and Norman's, que é do ator do Daryl, junto com o Greg Nicotero, que é um dos diretores da série, cara da maquiagem, e várias outras construções que estão 100% preservadas desde a época que foi gravado como Woodbury, sendo que vale destacar o The Walking Dead Shop, né, o The Woodbury Shop, que é uma loja oficial de The Walking Dead, que tem vários itens usados em set, muitas coisas que você pode visitar lá, além de que tem outras partes, por exemplo, essa parte aqui, você pode ver, tá até marcado no mapa, onde pegaram alguns dos muros de Alexandria da última temporada de The Walking Dead, e eles expõem lá, você pode tirar foto ao lado deles. É uma cidade que existe até hoje, que cresceu muito por conta do próprio The Walking Dead, o turismo aumentou, o comércio aumentou e diversas outras coisas, principalmente porque aceitaram ser Woodbury inicialmente lá pra terceira temporada. E sim, vale destacar que não só The Walking Dead gravou aqui ao longo dos anos, várias outras produções, inclusive produções da Marvel, por exemplo, a série WandaVision, que fez muito sucesso, gravou cenas aqui em Senoia, e até hoje continuam gravando coisas por lá, mas não The Walking Dead. Tem um tempo que The Walking Dead não grava nada lá. João Vitor, seria possível eles voltarem a gravar ali, já que tá tudo muito bem preservado, muitas partes bem preservadas? Olha, eu vou dizer que especialmente esse ângulo que a gente vê na destruição de Woodbury lá no episódio final que aparece na série, esse ângulo aqui tá exatamente da mesma forma, tá? Os predinhos ali e tal estão com a mesma pintura, extremamente iguais. A diferença é que essa construção aqui, ó, é um restaurante mexicano hoje em dia, mas de resto ali tudo igual, dá pra pegar um canto, um ângulo ali que eles poderiam trazer e falar que é uma cena antigamente. Eles poderiam aproveitar a cidade, como a cidade tá movimentada hoje em dia, e fazer cenas sobre como é a origem de Woodbury pra um episódio de Tales of the Walking Dead, sabe? Que os antigos moradores dali, como é que foi o início do apocalipse nessa cidade, até o momento que o governador chega, né, a cidade é abandonada, ele chega. Poderia funcionar muito pra um episódio de origem do governador, né? Eu sempre ressaltei aqui que The Walking Dead tem sido muito constante e trabalhado muito bem em episódios de origem de vilões. Por exemplo, o episódio de origem do Negan, que é o 22 da 10ª temporada, é um dos melhores da série. O episódio de origem da Alpha, que é um dos de Tales, é muito incrível. Poderiam muito fazer um episódio de origem do governador e aproveitar o cenário lá de Woodbury, que tá lá até hoje tranquilamente. Daria pra remontar muito isso aí, inclusive eu encorajo, né, pessoas que forem viajar pros Estados Unidos, inscritos, pessoas que estão assistindo aqui, são fãs de The Walking Dead. Essa cidade é um prato cheio pra você ver várias coisas. Onde gravaram Alexandria também é bem ali ao lado, é bem nesse, mais ou menos nesse rumo aqui, ó, atrás desse prédio, um pouquinho pra trás.
atrás. Então sim, né, no meu vídeo anterior eu falei sobre Hilltop, que é um caso que é muito pouco provável de voltar. A cidade foi completamente abandonada e não tem intenções de voltar ali. Inclusive desmontaram 100% o set. Agora, esse aqui é um caso parecido com alguns outros anteriores que, se a produção quiser, pode voltar. Caso a produção queira voltar com Woodbury pra alguma produção, pra contar algo sobre o passado, pode. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha sobre isso, o que você achou sobre essa comunidade, as suas ideias que poderiam ter aí pra voltarem a gravar nesse local, fazer mais alguma coisa sobre o Woodbury no universo de The Walking Dead. Não deixe de se inscrever no canal, que esse ano vai vir muita novidade sobre esse universo, a gente atualiza tudo. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!